Convido você a pegar a palavra de Deus, abrir no Evangelho de João. O Pai está na casa. O Pai procura nessa noite servos e servas que estejam dispostos a viver o sobrenatural dEle. O Pai procura servos e servas desesperados para viver o sobrenatural dEle. Você não está apenas em mais um culto. Hoje você precisa sair daqui marcado por Ele. Você precisa sair daqui marcado por Ele. Você precisa sair daqui marcado por Ele. Jacó uma certa vez teve um encontro com Deus. E Jacó foi marcado por Deus. Eu quero profetizar que hoje você vai ser marcado por Deus. Se você ainda não foi marcado, o Espírito Santo hoje vai marcar você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12. O tema nessa noite é tempo de viver o sobrenatural. É tempo de viver o sobrenatural. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Põe a mão na altura do teu coração. Papai querido, papai amado, nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, meu papai, para render cultos ao Senhor, para te adorar, para render culto ao Senhor por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor pode dar para nós. Pai, eu tenho certeza que recebeu o nosso louvor. Eu tenho certeza que recebeu o louvor da tua igreja. Agora eu te peço, papai querido, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que eu me esconda atrás do Senhor. Eu te peço palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, para que possa ministrar sobre a tua igreja a tua palavra nessa noite. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Podei tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. O Espírito Santo marcou o encontro contigo. Você tem um encontro marcado. Fala com você nessa noite. Porque na medida que eu vou ministrando, eu tenho certeza que o seu coração vai queimar, para você sair daqui nessa noite marcado por Ele. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. Deus está à procura de servos e de servas que esteja disposto a viver o sobrenatural dele. Jesus nos deixou uma promessa. Ele fez uma promessa para a igreja do Senhor. Ele fez uma promessa para mim. Ele fez uma promessa para você. Ele fez uma promessa para nós. Ele diz: aquele que crê em mim fará a obra que eu faço, fará a obra que eu fiz, e ainda maiores o fará. Essa promessa é para você. Essa promessa é para o irmão que está do seu lado. Essa promessa é para nós. Fazemos a obra que o Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Mas essa promessa só será cumprida para aquele que tem um desejo de viver o sobrenatural. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim, pede para fazer para a igreja nessa noite, é o seguinte: porque se o Senhor Jesus nos deixou essa promessa, e por que então não estamos fazendo a obra que o Senhor Jesus fez? Por que então não estamos fazendo
a obra maiores que Ele fez. Por que então você não tem ganhado vida para Jesus? Qual foi a última vez que você levou uma vida até o batismo? Qual foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? E Jesus arrastava multidões. Eu te pergunto, por que então nós não estamos arrastando uma vida para Jesus? Por que então você não cura os enfermos? Por que então você não ora pelos enfermos? Os enfermos não é curado, ei, é para você. Você também tem o poder de orar no nome de Jesus e os enfermos ser curado. Por que então não os expulsamos os demônios? Se tem uma pessoa endemoniada até você, então por que não expulsamos os demônios? Por que então as pessoas não procuram você para orar por elas? Por que então as pessoas não procuram, não batem na tua casa? Ei, aqui fiquei sabendo que você é crente, fiquei sabendo que você é servo de Deus vivo, fiquei sabendo que as tuas orações alcançam os céus. Por favor, eu bati na porta da tua casa para você orar por mim. Por quê? Por que então as pessoas não procuram para orarmos por elas? Por que as pessoas no meio do nosso convívio não têm o desejo de conhecer o Jesus que você serve? Por que os seus amigos que ainda não aceitaram Jesus, por que os seus parentes que ainda não aceitaram Jesus, não têm o desejo de conhecer esse Jesus que você serve, esse Jesus que você veio aqui nessa noite para cultuar a Ele? Sabe, igreja, infelizmente, a igreja de Cristo anda muito ocupado com os interesses desta terra. Infelizmente, a igreja de Cristo anda muito ocupado com seus próprios interesses, mas não com o interesse que o Pai tem com você. Infelizmente, perdemos muito tempo com os prazeres desta terra, do que tempo a sós com Deus. Há pessoas em nosso meio que dizem que é prova de milagre. Há pessoas em nosso meio que é prova de milagre, mas mesmo assim tem virado as costas para a promessa de Deus. Deixa eu dizer algo para você: se preciso for, para que a sua alma não vá para o inferno, o Senhor Jesus manda um peixe gigante para te engolir, para que você entenda que Ele precisa ser Deus da sua vida. Então cuidado, porque o Senhor Jesus não quer perder a tua alma para o inferno. Mas para isso precisa ter sede do sobrenatural de Deus. Infelizmente ficamos com os prazeres desta terra, de que tempo a sós com Deus. Temos tempo para tudo, temos tempos para todos, mas deixamos de lado o propósito do céu para com nossas vidas. Temos curiosidade, temos disposição para tudo o que é da terra, mas infelizmente deixamos de lado o interesse de viver o sobrenatural de Deus. Queremos ter uma vida comum, mas entenda uma coisa: a partir do momento que você elegeu Jesus como o único e suficiente Salvador, é impossível ter uma vida comum com Ele. É impossível ter uma vida comum com Ele. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus te chamou para você viver o extraordinário para Ele. Ele te escolheu para que o seu nome, para que a tua vida seja instrumento de glorificar e exaltar o nome dEle. Ele não te arrancou do lamaçal do pecado para você colocar o nome dEle na lama. Ele te escolheu porque Ele quer fazer da tua vida movimento sobrenatural dEle. Entenda nessa noite, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz: aquele que crê em mim fará a obra que eu faço, e ainda maiores fará, para glorificar o Pai. Mas infelizmente muito ainda preferem fazer a obra da carne. Infelizmente muitos ainda preferem satisfazer o seu ego do que viver o sobrenatural de Deus. Perdem a alegria, perdem o comprometimento de servir ao Senhor Jesus com seu talento e com seu tempo. Cuidado.
Se você quer viver o sobrenatural de Deus, não perca jamais a alegria de servir a Jesus com o dom que Ele te entregou e com o talento que Ele te deu, porque se Ele te deu em tuas mãos, é para que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido através da tua vida. Igreja do Senhor Jesus que se encontra aqui nesta noite, para vocês que vão me assistir ou estão me assistindo, é hora da igreja de Cristo viver o sobrenatural de Deus. É hora de você sair da sua zona de conforto. Sabe por quê? Na zona de conforto você não constrói nada para o reino. Sabe por quê? Na zona de conforto você fica estagnado, você fica parado. Na zona de conforto, nós só fazemos aquilo que nos convém. Na zona de conforto, nós emburramos à toa. Na zona de conforto, nós achamos que deve ser feito do nosso jeito e não do jeito dele. Servir a Jesus é abaixar a cabeça e fazer do jeito dele e não do teu jeito, porque ele sabe que é melhor para ele e não para você. Mas isso é só para quem quer viver o sobrenatural de Deus. Para isso é só quem quer ter o nome escrito no livro da vida. Só vai ter o nome escrito no livro da vida aquele que tem um desejo ardente de viver o sobrenatural dele nesta terra, de viver uma vida de renúncia para ter o nome escrito no livro da vida. Ei, o sobrenatural de Deus. Na zona de conforto, ficamos egoístas. Na zona de conforto, somos egoístas. Até para cultuar a Deus. Estou cansado, não vou hoje não, trabalhei demais. Estou endividado, prefiro ser escravo do trabalho do que vir fazer a obra do Senhor, do que cumprir o chamado do Senhor. Entenda uma coisa, enquanto você não for dizimista, ofertante do Senhor, você vai ser escravo das dívidas. Porque no meio de você sair da dívida, além de ter uma boa administração, é necessário ser dizimista e ofertante fiel, porque a obra só cresce através da tua obediência no dízimo e nas ofertas. Mas só entende isso quem vive o sobrenatural de Deus, porque quem não vive o sobrenatural de Deus é egoísta com seus dinheiro, com sua finança, com aquilo que você ganha. É egoísta, gasta de tudo e com todos, mas não tem coragem de ser obediente nos seus dízimos e nas suas ofertas. É egoísta, é ganancioso. Mas eu estou diante de uma igreja que quer viver o sobrenatural de Deus. Eu estou diante de uma igreja que obedece a Deus no seu dízimo e nas suas ofertas. Mas para isso, tem que quebrar o ego da ganância para obedecer o Deus Todo-Poderoso. Tem que quebrar o ego, o medo de falar, vai faltar aqui. Vai faltar sim se você não obedecer. É tempo da igreja de Cristo querer viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, não com medo, porque algo de ruim possa acontecer com você, não, com amor, porque entende que quando vivemos o sobrenatural dele, o nome dele é glorificado através das nossas vidas. É tempo da igreja viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala em Marcos capítulo 10, de um cego Bartimeu. Tenho certeza que você já ouviu a história, tenho certeza que você já ouviu muitas ministrações dele. Está vendo? O nosso som está ruim. Sabe por que o nosso som está ruim? Porque a caixa queimou. E o Ed nos emprestou essa caixinha, então o som não está muito agradável. Talvez as pessoas lá no fundo não estão conseguindo nos ouvir. Sabe por que ainda não compramos a caixa? Porque ainda não temos dizimistas e ofertantes que nos faz de condições para podermos ir lá e comprar uma caixa nova, porque o nosso Deus merece o melhor. Então com isso, temos que ficar quebrando um galho. Mas se nós tivermos o coração voltado para o Senhor, nós com certeza compramos essa caixa rapidinho. Estamos fazendo a cota, a caixa custa 1.500, 2.000 e pouquinho. Se toda a igreja fosse dizimista e fiel, sabe onde no novo templo? Nós estaríamos com um som novo para o Senhor Jesus. Mas você tem que gastar com você, né? Não vale a pena investir para o reino. Muda, seja inteligente, invista na boa terra,
numa terra frutífera, e você vai ver como você vai colher 100 por 1, 1000 por 1. Às vezes você gasta tanto à toa, mas não tem o amor de fazer uma oferta digna para o Senhor. Aí quer ofertar migalhas. Cuidado, Deus é digno do melhor do teu salário, Deus é digno do melhor da tua oferta, Deus é digno da tua obediência no dízimo e nas ofertas. Eu quero que a igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Avelino, porque não é mais que nós estamos mudando para o Parque Avelino, ela vive o sobrenatural de Deus. Eu quero que a tua família coma o melhor desta terra. Eu quero que você vista as melhores roupas desta terra. Quero que as pessoas à sua volta vejam o que está acontecendo com você, e você pode falar de boca cheia: eu sou servo do Deus Altíssimo e vivo o sobrenatural dele, porque eu sou obediente a Ele. Mas isto é só para quem tem sede do sobrenatural dele. E a Bíblia fala em Marcos capítulo 10 do cego Bartimeu, que todo dia ele era colocado na beira do caminho em Jericó para pedir esmola. Estava confortável para ele, todo dia ele era ajudado, todo dia alguém pegava ele, colocava ele na beira do caminho. Ele tinha um único trabalho, de pedir assentado, de ficar pedindo esmola. Era o único trabalho dele, estava ficar assentado pedindo esmola, e todo dia alguém colocava ele na beira do caminho. Sabe o que eu entendo? Na zona de conforto, ficamos tão cegos na zona de conforto, que deixamos de ver o que Deus quer para nós. Pensa para você mesmo aí, no seu interior, a vida que você está tendo hoje, é o que Deus quer para você? Pensa você mesmo se autoavalia. A vida que você está tendo hoje é o que Deus quer para você? Se você sair daqui querendo viver o sobrenatural de Deus, você vai começar a mudar ao sair daqui para a porta para fora. Na zona de conforto ficamos cegos e deixamos de ver o que Deus quer mais de nós. Então a Bíblia vai dizer que o cego Bartimeu começa a clamar. O cego Bartimeu, então, ele fica sabendo que Jesus ia passar naquele caminho, e o cego Bartimeu começa a clamar. Entenda, igreja? Existirá situações em nossa vida que não adianta apenas orar, mas sim será necessário clamar. Infelizmente, às vezes nós, por causa da religiosidade, oramos apenas de uma forma religiosa para cumprir o nosso dever, e esquecemos que traz no céu a terra é o clamor. O que faz descer os céus da terra no seu secreto com Deus é o seu clamor para Ele, porque no clamor revelamos a verdade para o Pai, quem somos, porque no clamor somos curados de nós mesmos, porque no clamor vencemos as nossas distrações, porque no clamor vencemos as vozes contrárias, porque no clamor nós alcançamos o sobrenatural de Deus. Então Bartimeu começa a clamar. Aí começa a surgir as vozes contrárias dizendo: cala-te, ele não vai te escutar. Não adianta você ficar gritando feito um louco, não adianta você clamar. Às vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa falam que não adianta clamar, mas eu estou dizendo, continue clamando, porque o Deus que você serve, Ele vai dar resposta naquilo que você precisa. Continue clamando, não dê ouvido às vozes contrárias. Então, Bartimeu, ele não dá ouvido para as vozes contrárias. As vozes contrárias dizem: oh, não vai escutar, você nasceu para viver assim o resto da sua vida, você vai ficar cego, você precisa se acostumar com isso. Mas o clamor te bloqueia das vozes contrárias e te alimenta de uma fé, que você começa a clamar ainda mais alto e rasga ainda mais o coração para Ele.
Porque você tem certeza e a convicção: Jesus, Ele pode mudar a minha história. Jesus, Ele pode mudar a minha vida. Jesus, Ele pode escutar o meu clamor. Então Jesus escuta o clamor do cego Bartimeu. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus, Ele sempre vai responder um clamor sincero de um coração contrito. Se o seu coração estiver contrito, Ele vai te escutar. O cego Bartimeu nos ensina que para viver o sobrenatural é necessário ter momentos, é necessário ter uma vida de clamor. Bartimeu então experimenta o sobrenatural de Deus. Bartimeu experimenta o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que Bartimeu volta a enxergar. O cego volta a enxergar. Infelizmente, quantos homens e mulheres de Deus estão enxergando com seus olhos naturais, mas estão cegos por aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer para a tua vida. Volte a enxergar nesta noite. No nome de Jesus, volta a enxergar o que o Senhor Jesus tem para você. Não é apenas uma vida comum, mas sim é uma vida de sobrenatural, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É tempo de clamar pelo sobrenatural de Deus. A Bíblia fala também de Jonas, um homem de Deus, que gastou o seu dinheiro onde Deus não mandou, comprando uma passagem onde Deus não mandou ele ir. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quando perdemos o interesse do sobrenatural de Deus, não fazemos mais questão de gastar o nosso dinheiro em coisas superficiais. Quando perdemos o interesse do sobrenatural de Deus, gastamos o nosso dinheiro com bebida alcoólica, gastamos o nosso dinheiro com droga, gastamos o nosso dinheiro em lugares onde Deus não quer mais que nós vamos, gastamos o nosso dinheiro com amizades erradas, gastamos o nosso dinheiro com tudo fora do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque perdeu o interesse do sobrenatural de Deus. Deus havia dado uma missão para Jonas, anunciar salvação e arrependimento para uma cidade, mas Jonas tentou fugir de Deus. Eu quero repetir nessa noite, para que essa entra no teu coração, entra no teu íntimo, para que você possa sair daqui nessa noite marcado por Deus. Entenda uma coisa, você pode até tentar fugir de Deus, Ele até permite você fugir, mas para que você não se perca, e para que a sua alma não vá para o inferno, se preciso for, Ele manda um grande peixe te engolir. Então se você está fora dos caminhos do Senhor, que está aqui nessa noite, antes que o peixe te engula, volte depressa para Ele. Volte depressa a ser sedento por Ele. Volta depressa. Quando você no seu quartinho sozinho, você orava, as lágrimas caíam, e você via aquela glória de Deus sendo resplandecente no teu quarto, e você ficava contrito. Volta depressa, que o Pai tem saudades desse tempo. Sabe, igreja, às vezes Deus permite situações em nossa vida para entendermos que sem Ele nada somos. E sua vida se encontra em situação complicada, se a sua vida se encontra em situação complicada, é porque Ele quer escutar o seu clamor. Jonas só saiu da boca, de dentro do grande peixe, por causa de um clamor. Volto a te dizer, existirá situações em nossas vidas, que para viver o sobrenatural de Deus, não adianta orar, será necessário clamar.
Porque o Espírito Santo, quando clamamos, o Espírito Santo arranca de nós todo o armamento, toda a sofisma que depende de nós. Ele nos leva no sobrenatural para vivermos uma vida dependente nele. Igreja, é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Pare de envergonhar o nome de Jesus. Pare de colocar o nome do Senhor Jesus na lama por causa do seu ego inflamado. Valorize o nome que você carrega e tenha sede de viver o sobrenatural de Deus. Jonas entendeu que antes de querer fazer a sua vontade, era necessário primeiro fazer a vontade do Pai. Será que você tem tido vontade de fazer a vontade do Pai? O Pai está te dando uma chance nessa noite. Volte, filho. Volte, filha, a fazer a minha vontade. A Bíblia diz em João 3:30, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz assim: é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Às vezes crescemos tanto, né, com desobediência ao pai, com desobediência à mãe, só porque somos de maior, só porque temos o nosso salário, temos o nosso dinheiro. Aí crescemos tanto de uma forma, falar, não vamos respeitar meu pai e minha mãe não. Aí dizem, ela que lute, ele que lute. Mas entenda uma coisa, quando entendemos que é necessário que ele cresça e nós diminuímos, sabe o que eu quero te dizer, que eu entendo deste versículo? Quanto mais sede do sobrenatural que você tiver, mais humilde você se torna nessa terra. Quanto mais sede do Senhor Jesus você tiver, mais humilde você se torna nessa terra. Mais humilde você se torna nessa terra. E menos interesse de querer ser reconhecido. Sabe, igreja? O importante para o cristão é que o nome dele seja reconhecido através da nossa vida. Ver Jesus crescer em nós é ver todas as nossas voltas sermos diferentes para Ele. O que mais agrada, quando nós entendemos isso, é satisfazer a vontade dEle. A Bíblia relata em Lucas capítulo 7, que Jesus estava no caminho de Naim, e no caminho ele encontra uma viúva com o coração partido. Ele encontra uma viúva com o coração dilacerado, porque ela havia perdido o filho, e ela estava no caminho do sepulcro para enterrar o filho. Mas de repente, no caminho de Naim, Jesus ia passando naquele caminho. Jesus ia passando, e Jesus deu de encontro com aquela viúva. Jesus deu de encontro com aquele enterro, com aquele sepulcro, deu de encontro com o enterro daquele menino. De repente, aquela mãe se encontra com Jesus, e aquela mãe vê aos olhos nus o sobrenatural de Deus, ao ponto de ver seu filho sendo ressuscitado. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Deus muda totalmente a rota daquela família. Eles iam para o caminho do sepulcro, eles iam para o caminho do sepultamento, mas o sobrenatural de Deus os conduz para um caminho de vida, para um caminho de paz, para um caminho de alegria. Ei, para de caminhar para o sepulcro, para de caminhar para o sepultamento, porque não obedece a Deus. Caminha para o caminho da vida, caminho para o caminho da paz, que só encontra em Cristo Jesus. É só em Cristo Jesus que você vai ter esta vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus muda a rota daquela família, Jesus muda a rota da mãe, Jesus muda a rota do filho. Jesus quer mudar a tua rota. Por isso que Ele quer que você viva o sobrenatural dEle. Ele quer mudar a tua rota. Ele quer mudar o teu destino.
Se você tiver fome, sede do sobrenatural de Deus, entenda uma coisa: se você tiver fome e sede do sobrenatural de Deus, você vai trazer vidas e muitas vidas para o encontro de Cristo, que estão indo ao caminho da morte sem Cristo. Eu quero profetizar que as pessoas, você vai ter tanta sede do sobrenatural de Deus, que quando você abraçar um ímpio, quando você abraçar uma pessoa que não conhece a Cristo, ela vai se sentir confortável com o seu abraço e vai dizer: o que você tem de diferente? Eu quero profetizar que quando você abrir a boca para convidar alguém para vir à igreja, ele vai querer vir para a igreja, porque ele vai ver em você uma vida diferente como você era antes. Entenda uma coisa: nós, quando temos sede de viver o sobrenatural de Deus, o nosso abraço é diferente, as nossas palavras é diferente, o nosso jeito de agir é diferente. Nós não agimos mais como agimos antes, porque se você tem domínio do Espírito Santo, você não pode agir mais como você agia antes. Se você age como age antes, é porque está faltando o Espírito Santo sobre a tua vida. Entenda, quando nós temos sede do sobrenatural de Deus, nós temos sede de convidar os irmãos, ou as pessoas que você conhece, vir para a igreja. Nós temos sede de presentear as pessoas. Eu estava conversando, lá nós estávamos arrumando, acertando lá o novo templo, acertando a parede, deixando a parede lá lisinha, para nós instalarmos o leão lá. Eu estava conversando com o Rafael, pastor, eu apenas dei uma Bíblia para minha cunhada, né? E ao dar esse presente, mudou toda a vida da minha cunhada. Porque quando nós temos sede do sobrenatural de Deus, da Bíblia de presente para aquele que não conhece a Cristo, é comum. Você tem dado Bíblia de presente? Quando foi a última vez que você deu uma Bíblia de presente para alguém? Ah, pastor, é só baixar no celular. Pega, invista numa Bíblia e dá de presente para quem não tem Bíblia. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É tempo de querer viver o sobrenatural de Deus, até com os presentes que você escolhe para dar para alguém. E a Bíblia vai dizer: igreja, entenda uma coisa, tudo vai depender do seu interesse pelo sobrenatural de Deus. No nome de Jesus, igreja, não bloqueia a sua vida em viver totalmente para Ele. Para de bloquear a tua vida e queira viver totalmente para Ele. Não bloqueia da sua vida o interesse pelo sobrenatural dEle. Às vezes viver o sobrenatural de Deus pode causar dor, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembra de Jacó? Jacó era conhecido como usurpador. Jacó estava caminhando para encontrar com o seu irmão. Jacó estava com medo de morrer pelo seu irmão, porque o seu irmão Esaú estava com raiva de Jacó, estava querendo realmente matar Jacó. Mas Jacó, de repente, ele fala: não, eu preciso ir conversar com Deus, eu preciso clamar a Deus, porque se eu clamar a Deus, eu tenho certeza que a minha história vai mudar. Então a Bíblia vai dizer que Jacó fica a noite inteira brigando com Deus. Jacó passa a noite inteira brigando com Deus. Eu pergunto para você: quando foi a última vez que você ficou a noite inteira falando com Deus? Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar no outro dia. Mas eu tenho certeza que você vai ser revigorado de tal forma que nem o cansaço vai te pegar. Eu tenho dormido muito pouco. Meu coração, minha mente está a milhões. Mas todo dia eu acordo renovado em Cristo Jesus, porque eu tenho falado: Deus, eu quero que a igreja do Evangelho Quadrangular daqui do bairro Parque Avelino, ela vive o sobrenatural de Deus. Eu quero que as famílias vivam o sobrenatural de Deus. Eu quero que eles tenham sede de querer fazer mais para o Senhor. Mas não vai depender de mim, vai depender do teu comprometimento, do seu interesse.
da igreja. Aí a Bíblia vai dizer então que Jacó briga a noite inteira com o anjo, e Jacó é abençoado pelo anjo. O anjo muda o nome de Jacó, deixa de ser conhecido como enganador e passa a conhecer como Israel. Só que ele é tocado na coxa, e ele carrega a marca até no último dia da sua vida. Deixa eu que eu quero dizer, mesmo que nós sejamos marcados por Deus, mas vai valer a pena ser marcado por Ele, porque Ele sabe o que é melhor para os filhos dEle. Seja marcado por Ele. Vale a pena ser marcado por Deus. E por que não falar de Jesus? Jesus começou o seu ministério se entregando para João Batista. Jesus vai até João Batista e fala: João Batista, eu vim aqui me batizar. E você que está aqui nessa noite, que ainda não é batizado, recebe essa mensagem no seu coração. O primeiro passo para viver o sobrenatural de Deus é se entregar para o batismo. Ah, pastor, eu bebo, eu fumo. Vinde como está, porque quem faz a obra é Ele, não é você. Quem fumava quando batizou? Ainda continuava fumando depois se batizou? Liga a sua mão. Quem não fuma mais? É o Espírito Santo que faz a obra. Então, se entrega. Se você está aqui e ainda não é batizado, eu creio que se tudo ocorrer bem, no último nós vamos fazer uma semana. Estamos trabalhando para o dia 13 de março nós mudarmos para o templo novo. E no último, vai ter culto a semana inteira, de domingo a domingo. E nós vamos terminar o domingo com o batismo nas águas. Eu quero desafiar você que não é batizado a vir neste culto e se batizar. Pare de fugir de Jesus, entregue a sua vida para Ele, queira ter sede do sobrenatural dEle. E digo mais, você só está vivo por causa da misericórdia dEle, porque se nem vivo aqui nós estaremos, mas a misericórdia dEle alcançou, porque Ele quer batizar você para viver o sobrenatural dEle. Então Jesus vai com 30 anos para João Batista e se batiza, e a Bíblia vai dizer então que o Espírito Santo lança Jesus no deserto. E lá Jesus é atentado por Satanás. Sabe o que eu entendo? Quem tem o seu chamado e vive o seu propósito, não se rende às tentações de Satanás. Quem entende o seu chamado e vive o propósito dele, não se rende às tentações de Satanás. Igreja, deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de intimidade. Satanás investiu pesado todas as suas forças para paralisar Jesus. Mas quem tem intimidade com o sobrenatural não se intimida e nem se envolve com as artimanhas de Satanás. Quem tem intimidade com o sobrenatural não se intimida e nem se envolve com as artimanhas de Satanás. E a Bíblia vai dizer que Jesus é morto, mas ao terceiro dia, Jesus é morto, mas nem a cruz e nem o sepulcro puderam frustrar os planos de Deus com Jesus. Se você tiver sede do sobrenatural de Deus, nada vai frustrar o que Deus tem para você. Nada vai frustrar. Jesus viveu o sobrenatural de Deus aqui nessa terra, a ponto que nem a morte pôde detê-lo. Sabe por quê? No terceiro dia ele ressuscitou. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de viver o sobrenatural de Deus, é tempo de proclamar vida para os perdidos, é tempo de viver a verdade de Cristo. E não viver apenas para nós mesmos, interesse com apenas os seus desejos particulares. Entenda, nada nesta terra é mais importante do que estar o nome escrito no livro da vida. Nada nessa terra. Porque se nesta terra vivemos para agradar o Pai, com a nossa vida,
e sermos instrumento usado pelo Pai para ganharmos vida, com certeza, se morrermos de morte natural ou se sermos arrebatados, a nossa eternidade será com Ele. E a Bíblia diz em João 14:12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Igreja, o nosso Deus é um Deus grande. Pare de limitar a sua vida e se entrega no que Ele quer fazer através da sua vida. Eu preciso que suba aqui 5 juniores. Sobe aqui 5 juniores depressa voando. Fica em fila aqui, ó. Fica em fila. O mundo precisa conhecer. Pode subir, só se subir mais um não tem problema não. Fica em fila aqui, ó. Não tem problema se passar não. Sobe 5, sobe 6. Vai subindo, vamos subindo. O mundo precisa conhecer a grandeza de Deus através da sua vida. O mundo precisa, você não entendeu? O mundo precisa conhecer a grandeza de Deus através da sua vida. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. Não podemos ser egoístas e nos fechar apenas no nosso mundinho. Sabe? O cristão não pode ser egoísta e se fechar no seu mundinho, querer servir Jesus do seu jeito. Ele não te escolheu para servir Jesus do seu jeito, Ele escolheu você para servir do jeito dele. Precisamos, sabe, ser uma flecha nas mãos do arqueiro chamado Jesus. Jesus, aqui está. Tem como formar fila aqui? Forma uma fila. Fila? Gente, acho que na escola não faz fila. Uma fila, vai uma fila, aí a fila. O púlpito agora não é um púlpito, é a forja, onde guarda as flechas. E aqui está Jesus. Vamos supor que estou Jesus. Vamos supor, eu sou Jesus. Aqui está as flechas. Eu sou Jesus. Aqui está a igreja. Jesus lança flecha. A flecha acerta o alvo. Alcança a Tainá. Jesus é a flecha. A igreja é a flecha. Jesus lança flecha. Alcança seu pai. Jesus continua sendo a flecha. Alcança aquele moço bonito ali que está em pé ali, ó. Jesus é o arqueiro. A lança flecha. Alcança a Rose. Jesus é o arqueiro. Você é a flecha. Alcança a Luciana. Jesus é o arqueiro. Você é a flecha. Alcança a ser líder dos jovens. Jesus é a flecha. Jesus é o arqueiro. A igreja é a flecha. Alcança sua mãe. Jesus é o arqueiro. Você é a flecha. Alcança os juniores na sua escola. Jesus é o arqueiro. A igreja é a flecha. Alcança as mulheres da igreja do Evangelho Quadrangular Novo Templo. Você, Jesus, é o arqueiro. Você é a flecha. Está entendendo? Você é a flecha. Você é a flecha. Só que tem flecha que, olha, vou usar ele como exemplo. Só que tem flecha que não quer ser atirada por Jesus. Quer ele mesmo se atirar. Se você é a flecha, você não tem direito de escolha. Porque o seu destino
o arqueiro já lançou. Quer viver o sobrenatural de Deus? Seja uma flecha na mão do arqueiro. Somos flechas guardadas na aljava, aguardando ser lançada por Ele. Não foi eu que escolhi você para ser líder de mulher. Não foi eu que escolhi você para ser líder de homem, para ser líder de diácono, para ser líder de jovem, para ser líder dos ministérios de louvor, não. Seja apenas uma flecha na mão do arqueiro e cumpra o seu chamado. Ei. Então, o arqueiro chamado Jesus pegou cada um de nós que estamos aqui nessa noite para congregar aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, Novo Templo. O arqueiro pegou essa flecha linda e maravilhosa que está sentado, sabe para quê? Para multiplicar, para multiplicar, para multiplicar em almas. Ei, flecha, por favor, te peço, para de querer escolher o destino, porque o destino Ele já escolheu por você. Quem te dá a direção é o arqueiro chamado Jesus. E nessa noite o arqueiro Jesus quer me lançar, quer te lançar, quer nos lançar para viver o sobrenatural dele. Eu quero concluir dizendo: viver o sobrenatural de Deus não é conquistar as coisas perecíveis desta terra, não. Eu sei que Deus vai te dar condições para você conquistar casas, para conquistar carro, para você conquistar um emprego por excelência, para você crescer, a tua empresa crescer. Mas entenda uma coisa: isto é perecível. Isto é perecível. Entenda nessa noite, no nome de Jesus, viver o sobrenatural de Deus não é conquistar as coisas perecíveis desta terra, mas é ser um ganhador de vidas para o reino, trazendo o céu para a terra através da sua vida. Que hoje você possa estar disponível, Jesus te pegar flecha e ser lançado por Ele para viver o sobrenatural.